Graça e paz. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos caminhando nesta carta e nesta manhã, pela misericórdia e graça de Deus, vamos continuar lendo e meditando nesta carta. Hoje nós vamos observar, continuando no capítulo 3, a partir do versículo 18, Colossenses 3, 18, até o versículo 1 do capítulo 4. Vamos ouvir então essa leitura para termos uma visão geral aí do texto. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, em tudo, Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Neste trecho, o apóstolo Paulo destaca a conduta para os membros da família cristã, os crentes em Jesus, e do relacionamento entre eles. E ele começa falando dessa relação no lar. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Na sequência, ele trata da relação e conduta apropriada entre servo e senhor, entre empregado e patrão. Isso envolve as relações trabalhistas da época, de hoje também. Mas é muito importante mesmo, entender que nada disso funciona do jeito que Deus quer que funcione, a parte da nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, e Ele em nós vivendo, Ele em nós sendo o nosso tudo e vivendo. Porque Paulo está tratando disso, e é disso que ele tratou primeiro. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4,
depois do versículo 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Você vê que Paulo fala de uma identificação profunda. Ele fala que nós morremos com Cristo e que ressuscitamos com Cristo e que Cristo está em nós Ele é a nossa vida. E nesta nova vida que brota dessa nossa identificação com Cristo, Ele é tudo. Ele é exatamente tudo. Então, nós estamos crucificados com Cristo, mortos, ressuscitados também juntamente com Ele, e Ele em nós. Você vê a importância de estar em Cristo. Estar em Cristo fala de uma identificação profunda, disso que eu falei. Cristo, a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, estamos crucificados com Cristo, estamos sepultados com Cristo, estamos ressuscitados com Cristo, estamos entronizados com Cristo, sentados com Ele, e Ele está em nós. A soma de tudo isto é Cristo em nós, Cristo em mim. Vivemos neste mundo, eu creio assim, crendo em uma coisa só: morri com Cristo e Cristo vive em mim a sua vida. Tudo, eu também creio nisto, tudo na vida espiritual é resultado disso. Toda a nossa vida espiritual é resultado disso. A nossa vida espiritual é uma pessoa de Cristo, que nos crucificou com Ele, foi ressuscitado, nós também fomos, e Ele está em nós. Então, veja bem que Paulo levou isso, preste atenção, Paulo levou essa identificação com Cristo, Paulo levou essa morte com Cristo, essa ressurreição com Cristo, esta vida de Cristo em nós. Paulo levou isso para os nossos relacionamentos e começa falando do lar. Ele leva o Evangelho para dentro do lar, para dentro da casa, porque é ali que tem que funcionar. Porque se não funcionar dentro de casa, não funciona em lugar nenhum mais. Vós, mulheres, estáis sujeitas, submissas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, irmãs, eu suponho que ele esteja falando de uma mulher crucificada, porque ele falou da crucificação e da ressurreição. Que ele esteja falando a uma irmã crente, a uma esposa crente, crucificada com Cristo, ressuscitada com Cristo, e que Cristo
é a vida dela, e tudo nela e para ela. Então, vamos partir dessa compreensão. Paulo está falando com uma mulher crente, nascida de novo. A palavra submissão, irmãs, aqui está correta, porque alguém pode pensar assim: não é a tradução? Não é a tradução? A tradução está certa? É isso mesmo? É, irmãos, a tradução está correta. Submissão aqui é submissão mesmo. Então, o texto grego aqui está bem traduzido, tá? Aqui, submissão é submissão mesmo. É uma submissão ao próprio marido e não a qualquer outro homem. É ao seu marido. Submeter, colocar-se sob o comando do marido, ceder, aceitar, respeitar. Tudo isso, irmãs, voluntariamente. Voluntariamente. E dentro de uma relação de amor. Não querer ser controladora. Controlar o marido. Mas é preciso que a velha natureza esteja morta, crucificada, porque senão não tem jeito. O lar cristão só funciona de acordo com a vontade de Deus se for regido por este princípio: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem que ser. Porque duas velhas naturezas batendo de frente, sai faísca. Quando dois egos se resbalam, sai lasca. Você pode fazer inúmeros cursos para melhorar o seu casamento, mas o que faz funcionar mesmo é não mais eu, mas Cristo em mim. Não que esteja errado fazer cursos para ajustar aí o casamento. Eu não sou contra isso. Só estou dizendo que se Cristo não for o Senhor desse casamento, não vai funcionar. Paulo não indicou nenhum curso. Indicou? Ele levou a identificação de Cristo, o senhorio de Cristo para dentro do lar. Cristo vivendo no casal. Você não acha isso suficiente? Você não acha que é suficiente Cristo viver em vocês? É isso que quer dizer, pelo menos eu acho, como convém no Senhor. No Senhor, nele, na pessoa dele, em Cristo. É uma submissão no Senhor. Ou seja, produzida pelo Senhor. Pelo Senhor que vive nessa mulher, nessa esposa. É uma submissão como convém ao Senhor. Então,
se o marido quer conduzir a sua esposa por um caminho pecaminoso, por uma vereda contrária a Cristo, o seu evangelho, a sua palavra, então não precisa submeter-se a nada, nesse caso. Por isso que o aconselhável é que se case com um crente de verdade, um crente de verdade, ou que se torne um crente de verdade, porque tem crente bem safado, safadinho, tem crente que não vale nada. Um certo grupo de jovens começou a dizer: nós somos os malandros de Jesus, se achando esperto demais. Malandro de Jesus? Eu não conheço. Eu não conheço malandro de Jesus. Eu conheço malandro do diabo. O diabo tem malandro. Os filhos do diabo são malandros. De Jesus não. De Jesus não. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vejo aqui que o papel do marido é amar a sua esposa. Amar. Só isso? E é pouco? Você acha pouco, irmã? O papel do marido é amar a sua esposa. O que significa isto? Significa prover, sustentar, compreender, ajudar, servir. E esta competência de amar, e amar no modelo de Jesus, como ele amou a igreja, e você sabe como Jesus amou? Ele amou dando a sua vida. E nós, quando amamos, estamos também dispostos a dar a nossa própria vida pela pessoa amada, a quem amamos. Não temos essa condição, por isso que o Senhor nos dá essa condição, por isso que é preciso estar crucificado, ter a vida de Cristo. E esta vida de Cristo se manifesta em amor. A vida de Cristo. Cristo em mim me põe cheio do seu amor, para que eu possa amar com o amor que Ele nos amou. Só Cristo pode produzir o amor em mim. Só Ele. E ninguém mais. É preciso entender isso. Se o marido faz isso, então vai facilitar muito a tarefa da esposa de ser submissa. E se a esposa for submissa, vai facilitar também muito o papel do marido em amá-la. Então, quando os dois cumprem seus papéis, o casamento anda adequadamente, apropriadamente. Quando Cristo é o Senhor aí da relação, aí o casamento fica redondinho. Tem aí
desentendimento? Tem. Mas para isso tem perdão. E o casamento anda, como eu falei, redondinho. Ninguém sai magoado. Se você ama a sua esposa, você não vai impor a sua autoridade de maneira arbitrária com ela. Antes você vai conversar com ela, resolver as coisas com ela. Você vai chamar ela também. Ah, mas eu... Pois é o eu mesmo. É o eu mesmo. E a mulher que se submete não vai atropelar as coisas. Não vai se meter atropelando as coisas. Conta-se que um pastor foi visitar um casal da sua igreja. Logo que ele chegou na casa, entrou, ele já viu a diferença entre os dois. Ela, a mulher, era vibrante, dinâmica, animada. Parecia um sol brilhando, e ele apagado. O contrário. Ele notou que ela, na conversa, ela sempre dava um jeito de que a palavra final fosse do marido. Não querendo ela dizia: querido, não foi isso mesmo? Não foi assim, querido? Na conversando, não foi assim, querido? Não foi assim? Não foi assim que você falou, querido? E ele, ela sempre valorizando, levantando a bola, facilitando para ele, tentando destacar, pinçar o marido. E o pastor só ouvindo, observando. Na saída, se despediram e o pastor disse: a senhora permite uma pergunta? Ah, sim, pastor, sim, lógico. Quem é realmente o cabeça dessa casa? Ela disse: o meu marido. O meu marido. O pastor perguntou: quem decidiu isso? Ela disse: eu. Então, irmãs, de fato, a decisão é sua. Porque se você não deixar, o marido não vai ser cabeça de nada. Se você não deixar, é você mesmo. Por isso que quando Cristo é a vida da pessoa, da esposa, do casal, as coisas vão funcionar como convém no Senhor, do jeito que o Senhor quer, do jeito que Ele deseja e do jeito que Ele opera também. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. A amargura de um marido descontente
magoado, chateado, é coisa terrível. Palavras grosseiras, ríspidas, palavras irônicas, palavras árticas, frias, abaixo de zero. Assim você trata com amargura. Você vomita a sua amargura na esposa, e isso não pode acontecer. Não. Não pode tratar com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Nem está dizendo que é grato diante dos pais. É grato diante do Senhor. Obedecei em tudo. Aqui também supõe ser um filho nascido de novo. Você sabe que tem muita coisa, né? Tem briga. Se a família é grande, tem mais ainda. Só que é até normal. É até normal. Tem que ter a natureza. E quando disse aqui obedecer em tudo, acredito que envolve o Evangelho. O filho que obedece o Evangelho, crê no Evangelho, obedecer em tudo, significa obediência total. E talvez obedecer em tudo não seja uma coisa agradável aos filhos, mas é agradável ao Senhor. Por isso que temos que pregar o Evangelho, para que ele creia. William, ele não vai obedecer em tudo, porque ele nasceu com a natureza desobediente. Todos nós nascemos, nós somos até chamados de filhos na desobediência, antes da regeneração. Por isso que é preciso pregar o Evangelho para ele crer. Então, é disso que a palavra está dizendo aqui. A coisa profunda aí, que envolve a vontade do Senhor. Então, a desobediência não é apenas aos pais, mas também ao Senhor. Como eu já disse, ocorre que os filhos nascem desobedientes. E tem mãe, tem pai, que fica encantado com o filho, né? Com a inteligência dele. Por que você não prega o Evangelho? Prega o Evangelho. Começa agora. Começa a ensinar. E ainda não é garantia de que ele vai crer. Mas você tem que fazer aí a sua parte. Pregar o Evangelho. Porque para obedecer em tudo, só nascendo de novo. Só nascendo de novo. E como eu disse, creio que esse obedecer aqui envolve o Evangelho. Então, nessa relação com os filhos, mais uma vez, irmãos, precisamos da cruz. Não esqueça disso. Pelo amor de Deus, não esqueça a cruz. Fale da cruz. Eu falei para os meus filhos, e um está aqui. E eu nem sei quando é que eles vão crer, ou se algum vai se perder. Mas eu falei.
Eu falei, porque a responsabilidade é minha. Eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Falhar com eles, de jeito nenhum. Eu tenho que pregar o Evangelho. Se vai crer, se não vai, eu não posso fazer nada. Eu estou servindo o Senhor há muitos anos. Não para ser Deus. Eu não estou servindo para ser Deus, não. Eu estou servindo para ser servo mesmo. Deus é Ele. Então, as coisas ficam nas mãos dele. Eu não quero deixar o Senhor e não vou deixar nunca. Eu tenho certeza para onde eu vou. E se alguma coisa, já vou dizendo isto agora, se alguma coisa entrar entre mim e o Senhor, e essa coisa vai me impedir de seguir o meu Senhor, pode ser quem quer que seja, pode ser pais, pode ser filho, pode ser mulher, pode ser amigos, eu vou deixá-los. Porque a minha relação com o Senhor não é qualquer uma. Não é qualquer uma. Então, nós precisamos da cruz. Em todas as áreas, irmãos. A coisa toda se resume: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos que pregar o Evangelho. Alguém poderá protestar dizendo: mas os nossos filhos têm as suas fases difíceis. Tudo bem, eu não nego isso. Mas eu vou lhe dizer que a fase pior começa no ventre. Começa com o pecado. O pecado é a fase pior que existe. E com o tempo, fica ainda pior. Mas também quero dizer que essa fase ruim, maligna, essa fase pecaminosa acabou na cruz. Acabou na cruz. E temos que mostrar isso. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Pais. Em português, quando a gente diz pais, entende-se pai e mãe. Mas não no grego. Não no grego. A palavra aqui para pais significa pai, o macho, pai, masculino. Então, pais aqui está falando com o marido. Pai, não irrite o filho, os seus filhos, para que não fiquem desanimados. Não irrite o seu filho. O que é isto? O que significa irritar? Aqui, no texto, né? No contexto aqui. Irritar com ordens injustas, ausência de casa, não está nem aí, abandono da paternidade, incoerência no agir. Isto aqui irrita bastante. Eu digo ao meu filho: você pode se irritar comigo por me achar chato ou qualquer uma outra coisa, mas por incoerência, não. Por incoerência, não. Incoerência no falar,
no agir, falar uma coisa, fazer outra, principalmente em relação ao reino de Deus, ao Evangelho. Isso desanima o filho. E desanimar aqui também tem a ver com o Evangelho. Então meu filho pode se desanimar, ou nunca se animou, mas não por culpa minha. Deus vai cobrar do pai. Viu, irmã? Fique tranquilo nessa, porque Deus vai cobrar do pai o desânimo do filho em relação ao Evangelho, caso ele esteja fazendo isto. Em seguida, Paulo trata da relação entre servo e senhor. Servo aqui é escravo. A tradução que traz servo deveria trazer escravo, porque está falando de escravo mesmo. A sociedade da época era uma sociedade escravista. Na época, irmãos, a base econômica da sociedade era a servidão. O modo de produção da época era o modo escravista. O Evangelho e nem Paulo legitimava isso. Lógico que não era um sistema respaldado pelo Evangelho nem por Paulo, lógico. Mas Paulo não estava ali para fazer a mudança na sociedade nesse sentido. Paulo, com o ensino, ele estava mostrando o seguinte: Paulo estava ensinando aqueles senhores que tinham nascido de novo, aqueles servos que tinham sido salvos, crido no Evangelho, para que eles tivessem um relacionamento diferente dos outros. Diferente dos outros, do resto. O Império Romano era escravista, tinha muitos escravos, de várias origens, escravos de guerra, gente que nascia escrava, porque os pais eram, gente que deviam bastante, não tinha como pagar, viravam escravos. Outras pessoas eram vendidas como escravos, escravas. Então, muita gente na época achava melhor ser escravo. Sabe por quê? Porque tinha que comer, tinha casa e a proteção do seu senhor. Então, a quantidade de escravos no Império Romano era grande. E a quantidade de escravos que nasceram de novo também. E alguns senhores. E como que os cristãos nascidos de novo deviam viver, especialmente nessa relação aí? Porque os senhores eram terríveis. Alguns não, a maioria eram terríveis com os seus escravos. Mas vocês acham que os escravos eram bonzinhos também? Só porque eram os escravos? Podemos trazer para hoje. Tem patrão terrível, não tem? Você acha que todo empregado é bonzinho? Não. Então, Paulo vai trazer aqui uma outra relação, porque eles nasceram de novo, e aqui é a cruz de novo, irmãos. Havia muito ódio nessa relação de senhor e escravo.
Mas a cruz de Cristo resolveu isso. Morreu o Senhor, o que nasceu de novo, aquele que creu. E o servo também. Agora são irmãos em Cristo. A relação tem que ser outra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Paulo não foi mudar a sociedade. Porque o nosso papel é pregar o Evangelho e fazer a mudança pela transformação dos corações. Aí sim temos mudança, e esse é o papel da igreja, e é muito importante. Mas ela tem que estar consciente. O papel da igreja não é a política, não é fazer a mudança pela política, mas pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Porque aí muda. Então, o Evangelho, a princípio, não veio para fazer uma revolução na ordem estabelecida, mas mudar as pessoas pela regeneração, pela mudança de natureza, pela mudança de coração, mudança de mente e de atitude. Isso sim gera mudança verdadeira. E só o Evangelho pode fazer isso. Nesse sentido, a Igreja de Cristo é a única instituição que pode promover isto. A única. Mas a Igreja precisa saber o seu papel. Ela precisa estar consciente do seu papel. Não fazer política partidária. Para que isso? Pregar o Evangelho. E pregar para todos. Para políticos, de maneira geral, empresários, sindicalistas, pobres e ricos. O Evangelho tem um alvo aí que pega todos. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, aqui o Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para homens. Você vê aqui a motivação? Agora mudou a motivação, porque nasceu de novo, e o Senhor é a minha motivação. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, agora falando com o patrão, com o Senhor, tratai os seus servos com justiça, igualdade, equidade, honestidade, misericórdia. Aqui está falando para os senhores que creram, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Senhor no céu. Tem um Senhor maior que manda em você, manda no Sérgio, manda em todo mundo. Então, é preciso estar atento para isso. Aquele cristão que tinha escravo devia tratá-lo com justiça, não igual os outros. O mesmo poder que operava no servo, operava no Senhor. Ambos regenerados, agora são irmãos em Cristo. Agora vão cultuar juntos. Então, irmãos, quando existe uma relação nessa base, não haverá nenhuma desordem ou confusão.
A nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo, desemboca na prática. Eu sou nascido de novo, eu morri com Cristo, Cristo é a minha vida, Ele vive em mim. Meu irmão, como está a tua prática? A gente olha para a tua prática e já sabe se você é mentiroso ou não. Porque o Evangelho desemboca na prática, começando dentro de casa, em todos os lugares. Então, a nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo, afeta a minha vida particular, afeta a relação com o pecado, porque vamos ter poder para vencer tentação, investida e revanche do pecado e de Satanás. Me dá condições. A minha identificação com Cristo afeta o meu relacionamento com os meus irmãos na igreja, com a minha esposa, vice-versa. Afeta o meu casamento, o relacionamento com filhos, afeta o meu emprego, enfim, afeta tudo na nossa vida. Cristo domina todas as áreas da nossa vida. E preste atenção no que eu vou dizer agora, meu irmão. Não há nada na vida do salvo que Cristo não possa dizer: é meu, é meu. Se você é um nascido de novo, não há nada na sua vida, nada que Cristo não possa dizer: é meu. Ele é o Senhor de tudo e de todos.